Em João capítulo 2, versículos 13 até o versículo 21. Diz assim o texto: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Amém? Ore mais uma vez. Obrigado, Deus. É muito bom estar na tua presença, e nós estamos muito felizes de nos dedicarmos ao Senhor em forma de culto, louvor e adoração que o Senhor merece e é digno. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija nossos pensamentos ao Senhor e fale conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir nesta manhã. Nós o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse aqui é um texto bem famoso, todo mundo conhece, né? Onde Jesus ele ficou bastante nervoso, e aí ele fez um chicote, e aí ele deu chicotada na turma que estava usando o templo para negócios, porque eles faziam, eles vendiam animais no templo. O conceito era até bastante interessante. As pessoas elas vinham de longe, e elas não tinham como trazer uma ovelha, por exemplo. Há vários dias de caminhada para chegar no templo, não tinha como trazer uma ovelha, era muito difícil, né? Imagina andar com uma ovelha vários dias, até chegar no destino, onde a ovelha seria entregue no altar. Então, para facilitar, eles compravam, ele levava dinheiro e comprava a ovelha no destino, que era Jerusalém. E o templo, então, fazia esse serviço de vender ovelha para quem vinha de longe, não podia trazer uma ovelha de casa, então levava em dinheiro e comprava, então, a ovelha no templo. A ideia me parece boa, até eu acho a ideia boa. Só que Jesus não achou essa ideia boa, ele não gostou nada disso, e achou que se vocês querem vender ovelha, vai vender em outro lugar, vai vender lá fora. Aqui dentro, não. Ele ficou muito nervoso, e aí ele deu chicotada em todo mundo, e chutou o pé nas mesas, o dinheiro caiu pelo chão, as ovelhas e os pombos também eram vendidos, né? Pombo era para quem não tinha dinheiro para comprar ovelha. A família de Jesus, quando foi fazer a oferta pelo nascimento de Jesus, era uma família muito pobre, e o texto diz que eles ofereceram pombos, porque não tinha dinheiro para comprar ovelha. O fato é que ele expulsou esses animais, os pombos saíram voando, provavelmente, as ovelhas ele chutou também, né? Não foi um negócio horroroso. E esse texto ele é cheio de significado. Há muitos significados, e a gente vai explorar apenas um deles. Talvez o significado mais importante desse texto seja o fato de que Jesus ele estava fazendo isso num templo, e a ideia do santuário seja importante aqui nesse texto. O que significa? Qual é a ideia básica aqui? Se a gente puder pensar, qual que é a ideia básica desse texto? Basicamente a ideia é a seguinte, e aqui provavelmente está a base de todos os outros significados. É que quando Jesus ele ficou nervoso, mas aqui não é uma lição sobre o nervosismo de Jesus. O que Jesus faz quando fica nervoso? É até bacana pensar nisso, mas não é isso que significa o texto. É porque o lado de Jesus ficar nervoso não é tão importante aqui. A ira de Jesus não é o mais importante. Eu já fiquei irado algumas vezes, e irado eu fiz algumas coisas das quais eu me arrependi. Eu acho que eu não devia ter feito aquilo nervoso, devia ter ficado calmo primeiro. Mas não é essa a lição, não é o que Jesus faz quando ele fica nervoso. A lição, porque Jesus ele é controlado, né? Ele sabe o que ele está fazendo, até quando ele está nervoso, ele sabe o que está fazendo. Então, a lição verdadeira aqui é a respeito do santuário de Deus. O que fazer ou não fazer na casa de Deus, no santuário de Deus. O santuário de Deus é santo. Então, aqui a gente tem 3 santuários impressos aqui nessa história, né?
O primeiro santuário é aquele templo, onde as pessoas estavam usando como, digamos, uma venda, um bar, um mercado. E Jesus não queria que aquele santuário fosse usado como mercado. Então, o primeiro santuário é aquele próprio templo, um templo físico que foi construído por Herodes, inclusive, né? Era uma ironia do destino que Herodes, o odiado dos judeus, tivesse feito aquele santuário, e que era, inclusive, o maior edifício de que se tem notícia do Novo Testamento. Até hoje a arqueologia nunca descobriu um edifício maior do que aquele. O maior edifício do mundo ficava exatamente naquela área de Jerusalém. Perdia até para o Coliseu, né? Ele, em termos de área, ele era maior do que o Coliseu. Quem já viu foto em Jerusalém tem uma ideia do tamanho, é gigantesco, realmente foi gigantesca a construção, e foi construída por Herodes, que era uma pessoa que os judeus odiavam, porque ele era um edomita, e os judeus, por natureza, eles odeiam os edomitas, né? Não sei nem se eles sabem por quê, mas o fato é que eles odiavam naquele tempo. Não sei se odeia ainda hoje, até porque não sei se tem edomita ainda hoje. O fato aqui é que aquele templo era o primeiro santuário. O segundo santuário era o santuário do corpo de Cristo. Então, quando Jesus expulsa aqueles cambistas, aqueles vendedores, ele fala sobre um segundo santuário, o santuário do seu próprio corpo. Quando ele fala, destruí esse santuário e eu vou reedificá-lo em 3 dias, o texto, no finalzinho, diz, ele se referia ao santuário do seu corpo. Então, o segundo santuário era o próprio corpo de Cristo. Mas o que o corpo de Cristo tem a ver com aqueles animais, né? É difícil associar o fato de Jesus ficar nervoso com aqueles animais com o fato de que o corpo dele é o santuário de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Os discípulos nem entenderiam, e nem os judeus entenderiam, e fariam essa ligação de não posso vender coisas no templo, porque Jesus vai morrer e vai ressuscitar depois de 3 dias. Essa é uma ligação absolutamente impossível. Foi impossível para os discípulos e menos ainda para os judeus, que não entenderam e provavelmente nunca entenderam exatamente o que estava acontecendo ali. Mas o segundo santuário era o corpo de Cristo. Ele morreria e o corpo dele era um santuário. Então o que Jesus está dizendo, de certa forma, assim como vocês estão violando este santuário, como vocês estão violentando esse templo, usando o templo para uma coisa que não é digna dele, algo que não deveria ser usado desse jeito, vocês também vão usar o meu corpo para fazer uma coisa que não é digna dele. O meu corpo é santo, e vocês vão tratar o meu corpo como lixo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Vocês tratam esse templo como um lixo, e vocês vão tratar o meu corpo como lixo. Esse é o conceito que ele está colocando naquele momento, embora isso não estivesse claro naquele momento e ninguém entendeu. Só os discípulos entenderam, e só muito depois, né? Depois que ele ressuscitou, é que os discípulos entenderam essa questão. Mas era isso que ele estava dizendo. Vocês vão, de certa forma, ele estava agindo profeticamente, né? Dizendo que os discípulos que estavam emporcalhando o templo também iriam emporcalhar o corpo de Jesus, quando então o maltratassem. Ele seria chicoteado, ele seria espancado, colocariam uma coroa de espinhos nele, eles furariam as suas mãos e o pendurariam em uma cruz, e ele morreria de tanto apanhar. Ele seria espancado e o seu sangue seria derramado. Então a ideia de que o corpo de Cristo seria violentado coincidia com a ideia de que aquele templo também estava sendo violentado. Então, profeticamente, Jesus está prevendo aqui a sua morte. Mas há um terceiro santuário também nesse texto, e que não dava para entender ainda, mas que agora, quando João escreve esse texto, já dá para entender, porque esse texto foi escrito muitos anos depois de que esses acontecimentos tiveram lugar. Ele foi escrito ali pelos anos 90. Quando João escreveu esse texto, Jesus já tinha morrido há muito tempo. Ele já tinha morrido aí há uns 50 anos, mais ou menos. Todas as cartas de Paulo já tinham sido escritas. Paulo até já estava morto quando João escreveu esse evangelho. Todos os evangelhos já tinham sido escritos. Quando Paulo escreveu as suas cartas, nenhum evangelho ainda tinha sido escrito. Mas quando o evangelho de João foi escrito,
Todos os outros já tinham sido escritos. É bem provável que todos os livros do Novo Testamento já tivessem sido escritos, talvez com exceção de Apocalipse, que talvez João ainda não tivesse escrito. Nós ainda não sabemos, né, qual foi escrito primeiro, se foi o Apocalipse ou se foi o Evangelho, mas é provável que ainda o Apocalipse não tivesse sido escrito. Quando João escreveu esse texto, a igreja já tinha uma doutrina de que a própria igreja também é um santuário. A igreja é o corpo de Cristo. Quando João fala, ele se referia ao santuário do seu corpo, talvez na época de Jesus não, mas agora que João escreve, nos anos 90, a igreja já sabe o que é o corpo de Cristo. Paulo já tinha escrito e já era comum se referir à igreja como o corpo de Cristo. E, portanto, Jesus também está dizendo aqui que o santuário que tem que respeitar é também a sua igreja. O corpo de Cristo, a própria igreja de Jesus Cristo, que também é um santuário. Paulo disse várias vezes que a igreja era um santuário, por exemplo, falando aos coríntios. Ele disse, vós sois o santuário de Deus, e ninguém pode destruir o santuário de Deus, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo que a igreja é um santuário de Deus. Paulo também disse que a igreja é o corpo de Cristo, um termo que nós gostamos muito de usar, né? Que pegou, né? Ficou bem famoso, chamar a igreja de corpo de Cristo. Quando João fala que ele se referia ao santuário do seu corpo, ele também implicitamente está se referindo aqui também à igreja. Então, são 3 santuários. Aquele templo não poderia ser maculado, ele não poderia ser violentado, as pessoas tinham que respeitar aquele templo, as pessoas também tinham que respeitar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo também é santo, já que o corpo de Cristo, ele é o corpo, né? O próprio Deus usava aquele corpo, e Jesus também está se referindo à sua própria igreja, que também é o corpo de Cristo. Essas coisas são santas, não se pode mexer com isso. Ninguém mexe com isso e fica impune. Quando Jesus expulsa aqueles mercadores, ele está dizendo exatamente isso. Quem mexer com o santuário vai ter problema. Paulo disse isso aos coríntios. Se alguém tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A igreja é santa. Jesus está falando a respeito disso, né, da santidade da igreja, também da santidade do templo e também da santidade do seu corpo. Mas eu quero pensar um pouquinho sobre a questão de como a igreja é santa e dos direitos que Jesus tem sobre essa igreja. Jesus é o dono da igreja e a igreja é o corpo dele. Jesus aqui, com essa cena, ele está mostrando que ele é o dono, que ele manda. Ele pode fazer isso. Os judeus até pediram para ele, dá um sinal de que você pode fazer isso, porque ninguém poderia ter essa autoridade, mas Jesus tinha. Ele está tentando mostrar com esse texto que ele tem direitos sobre a igreja. E eu quero, chegando já à reta final da minha palavra, falar sobre os direitos que Jesus tem sobre a igreja. Quais são esses direitos? E é exatamente isso que ele quer mostrar, os direitos que ele tem. Eu mando aqui. E vocês vão ter que fazer o que eu mando. Primeiro direito que Jesus tem, ele tem o direito de exigir o comportamento correto das pessoas que vão frequentar a sua igreja. No versículo 14, diz assim, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E Jesus está dizendo o seguinte, e quando ele expulsa essas pessoas e chicoteia elas com ira, ele está querendo dizer exatamente isso. Eu tenho o direito de dizer como vocês vão se comportar na minha casa. Tem gente que às vezes fica nervoso na igreja, né? Ele quer se comportar de um jeito que não diz respeito àquele que é o comportamento adequado na casa de Deus. Mas quem vai dizer qual é o comportamento adequado na casa de Deus é o próprio Jesus. Ele tem esse direito. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu queria fazer o que eu quero, mas eu não posso. Eu tenho que olhar na palavra de Deus e descobrir na palavra de Deus qual é o comportamento correto na casa do Senhor. Eu já conversei com muitas pessoas que não estavam se comportando muito bem e muitas vezes não fui bem recebido por elas. Mas, irmão, que culpa eu tenho
Qual é a minha? Não foi eu que inventei o comportamento. O comportamento está escrito na palavra. E a igreja, no seu comportamento, ela precisa refletir aquilo que Jesus espera em termos de comportamento. Então, se você quer frequentar a casa de Deus, e se quer ser um membro do santuário de Deus, a porta está aberta para todos, mas aqueles que quiserem ser membros, vão ter que andar de acordo com a vontade de Jesus. Não é fácil para ninguém, é difícil para todos. Todo mundo tem que engolir sapo, todo mundo está indo contra as próprias inclinações da sua carne, todo mundo está lutando. Não pense que é difícil só para você, para todos é difícil, mas felizmente ou infelizmente, a gente tem que se comportar do jeito que Jesus quer. Jesus ele não está obrigando ninguém a ficar na sua casa. Quando Paulo fala a respeito do pecado, né, ele lembra do batismo, por exemplo, quando as pessoas pensam, haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça, ele pergunta em Romanos, no capítulo 6, haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça? Porque Paulo parece que tinha meio que dado a entender isso. E Paulo vai dizer, de modo nenhum, de modo nenhum. Se você quer pecar, o lugar do pecado é outro lugar. Claro que todos somos pecadores, mas aqui ninguém está na igreja porque quer pecar. Se eu quiser pecar, eu vou lá para fora. Irmãos, o lugar do pecado é outro. Não estou dizendo que somos perfeitos, a começar por mim. Nenhum de nós o é. Mas todos os que estamos aqui, nós temos consciência de que estamos fugindo do pecado. Eu não vim a Jesus porque queria pecar. Eu vim exatamente porque já tinha descoberto que o pecado tinha atrapalhado a minha vida, tinha destruído a minha vida, e eu fui a Ele exatamente para encontrar uma solução para esse problema. O pecado era um problema, por que deixou de ser hoje? Às vezes o pecado deixa de ser um problema, não é? E se torna algo querido na vida de uma pessoa. Por que isso acontece? Jesus está dizendo que se você quer ficar na casa dEle, você vai ter que se comportar do jeito que Ele quer. E Ele, pelo que eu estou vendo, Ele não vai poupar esforços para colocar a gente no caminho certo. Quando Ele pega o chicote e chuta todo mundo, Ele está dando aqui uma demonstração de até onde Ele vai para manter a santidade da sua casa. Ele pode fazer isso, porque é Ele que manda. Jesus também tem o direito de moldar a igreja segundo os seus próprios critérios. Ele tem critérios para a igreja, e Ele pode moldá-la. Ele tem bases, ele tem princípios. A igreja precisa encontrar os princípios na palavra de Deus e andar de acordo com esses princípios. Nós não precisamos inventar nada. O trabalho é bastante simples até, não é? Vamos encontrar os princípios. A gente tem vários tipos de igrejas diferentes, vários livros com métodos diferentes, mas todos precisam partir dos mesmos princípios, porque os princípios estão expostos na palavra de Deus, e a igreja não pode fugir deles. Os princípios estão lá. O que vamos fazer? Qual é a estratégia? Podemos seguir várias, mas os princípios são aqueles que estão expostos na palavra de Deus. Deus, Ele tem os princípios que vão nortear a sua igreja. Aqui está as ideias daquilo que purifica a igreja, daquilo que é disciplina na igreja. Tudo isso é norteado pelos princípios da igreja. São princípios de bem, princípios bons, e são eles que orientam a igreja de Jesus Cristo. E por fim, Jesus tem o direito de estabelecer os objetivos e as finalidades da igreja. Ele fala lá em Mateus capítulo 21, versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, porque Mateus contou essa história também, e ele disse naquela cena, não a de João, mas a de Mateus, a minha casa será chamada casa de oração. E nós lemos aqui no versículo que esse é o santuário de Deus, está aqui no versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus responde, destruí este santuário. Quando Jesus fala santuário, ele está dizendo o que ele espera da sua igreja. Qual é o objetivo? O objetivo da igreja é se transformar em um santuário de Deus. O que significa ser um santuário de Deus? Esse é o tema do nosso mês, né? Igreja há 96 anos, santuário de Deus. O que é santuário? O santuário, ele era a parte interna do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha uma área bem grande externa, que era protegida por um muro,
E todo mundo podia entrar naquela área, era onde ficava o altar. E dentro daquela área havia uma construção que no início foi de tecido e depois foi feita de alvenaria, mas era uma construção de 30 metros quadrados, dividido em duas partes. Na primeira parte, todos os sacerdotes podiam entrar, e na segunda parte, ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote. Então, aquela parte interna era o santuário. Você tinha um santuário menor e um santuário maior, o que eles chamavam de Santo dos Santos. Então, digamos assim, era um santuário mais, um santuário pouco santo, vamos dizer assim, e um santuário muito santo, que era o santuário interno. Mas é claro que ninguém podia entrar dentro do santuário, somente o sacerdote. E o que é santuário? O santuário é o lugar da presença de Deus. Esse é o santuário. Quando você olhava para o santuário, você sabia que Deus está presente neste mundo. Sabe qual é o santuário de Deus no mundo hoje? É a igreja. A nossa igreja aqui, neste lugar, é a presença de Deus em Suzano. Nossa e outras igrejas. Nós somos o lugar da presença de Deus. Deus colocou a sua igreja no mundo como lugar de sua presença. Alguém pode falar, mas Deus não é onipresente e Ele não está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar, mas não é porque Deus está em todo lugar que significa que Deus vai fazer diferença em todos os lugares, né? Aquela diferença salvadora. Deus está na floresta, por exemplo, juntamente com os animais, mas os animais estão lá se matando uns aos outros, não é verdade? Deus está nessa cidade, mas isso não impede o pecado, os problemas, que a nossa cidade enfrenta, a prostituição. Deus precisa de uma presença definitiva. Deus precisa de uma presença salvadora. E sabe qual é a presença salvadora de Deus? É a sua igreja. Nós somos a presença salvadora de Deus. Deus ter uma igreja nessa cidade é um sinal de que Ele ama essa cidade e de que Ele quer entronizar o seu Filho Jesus Cristo neste lugar. Ele quer expulsar Satanás dessa cidade para que o Filho dele seja entronizado neste lugar. E o grande sinal de que Ele quer fazer isso é que Ele colocou neste lugar uma igreja. Ser o santuário significa ser o lugar da presença de Deus naquele lugar, naquela localidade. A igreja, ela é o lugar da presença de Deus. A igreja é o lugar para onde Deus vem e é o lugar para onde as pessoas vêm para encontrar Deus. E é também o lugar de onde irradia a presença de Deus. É daqui que irradia. Não espere que vai irradiar de outro lugar. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a igreja foi escolhida por Deus para ser o lugar aonde Deus vem e a partir de onde Ele irradia para todos os lados, para que a partir daqui a sua luz alcance as pessoas, salve as pessoas, resgate as pessoas do pecado, da escuridão, das trevas, da infelicidade, da ignorância, da falta de Deus. É daqui que a luz irradia. E eu acho interessante pensar nisso. É daqui. A igreja não pode cobrar de ninguém uma missão que é dela. Deus pode usar qualquer um. Irmão, Deus pode usar, é claro. Eu já vi Deus usar as coisas. Deus usou até uma mula. Mas não é disso que eu estou falando. A igreja é especial, porque ela é a noiva de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ela é o santuário de Deus neste mundo. E a igreja tem que viver como tal. É por isso que a igreja tem que ser santa. Porque se ela própria se corrompe, se ela própria muda seus objetivos, se torna uma empresa, digamos assim, uma empresa de venda, pior ainda, Antes fosse uma empresa, sei lá, para fazer obra social, vamos dizer assim, Antes fosse, embora já seria errado, em qualquer sentido já seria errado, mas misericórdia, às vezes se torna até uma empresa de vendas. Eu li um artigo interessante sobre uma igreja nos Estados Unidos, que ela fazia eventos para a comunidade, e ela fazia uma espécie de um docinho, que era uma especialidade daquela igreja. E toda a cidade ia lá, porque toda vez tinha aquele docinho. Mas a igreja foi minguando. E aí, quando ela percebeu que ia acabar, os irmãos que sobraram lá, uns 4, 5, resolveram usar o CNPJ para fazer aquele docinho, e ficou famoso nos Estados Unidos, E começaram a exportar para outros estados, e todo mundo comia aquele docinho, e
usava ainda o CNPJ da igreja. A igreja ganhava mais dinheiro vendendo doce do que fazendo culto. Aqui nem é uma questão de ganhar dinheiro ou não, mas ser ou não um santuário de Deus. A nossa igreja foi colocada neste lugar para ser um santuário. Deus quer estar nesse lugar para, a partir daqui, irradiar a sua presença para outros lugares, como, aliás, Ele já está fazendo há 96 anos. Amém? Abaixa a cabeça, vamos orar. Senhor, a igreja é tua mesmo. É tua, Senhor. O Senhor tem todo o direito sobre ela. Porque o Senhor não tem outro santuário neste mundo, a não ser a tua igreja. É bem verdade que existem instituições muito bem intencionadas. A Junta de Missões, faculdades batistas e faculdades de outras denominações. O Senhor tem também obras sociais maravilhosas, espalhadas por este país e pelo mundo inteiro, que fazem o bem, que compartilham o teu amor e levam a tua palavra. Mas, Senhor, nenhuma instituição, Senhor, tem o selo que tem a igreja. O Novo Testamento nunca disse que Deus compartilha a sua glória com outra instituição que não fosse a sua igreja. A igreja é santa, ela é consagrada a Deus, ela é o povo de Deus neste mundo, ela é o lugar da presença de Deus mais do que qualquer outro, Senhor. Aliás, nenhuma instituição, nenhuma faculdade teológica, nenhuma instituição de ensino, nenhuma instituição para fazer boas obras, instituições de caridade, nenhuma delas, ó Pai, teria o selo de Deus se não estivesse ligada a uma igreja, se não fosse um próprio projeto da igreja, porque a igreja é o único povo que Deus tem neste mundo. E se a igreja não fizer o seu trabalho, Deus não tem outras mãos, Deus não tem outro corpo. Isso é tão claro no Novo Testamento, Senhor. Assim como teu filho Jesus usou o seu corpo para viver neste mundo, usou esse corpo humano para fazer o bem, fazer milagres, para ensinar enquanto esteve entre nós, Ele continua usando o seu corpo. Mas hoje o corpo que Deus usa para andar pelas ruas e fazer o bem por aí é a igreja de Cristo. Senhor, que nossa igreja seja o corpo de Cristo em Suzano. Que sejamos um santuário de Deus, o lugar de onde Deus irradia a sua luz, para que a partir de nós muitas pessoas encontrem a Deus. E Senhor, isso é tão sério, se eles não encontrarem Deus aqui, onde vão encontrar? Se vierem até aqui, Deus não estiver entre nós, onde vão encontrar Deus? Que sejamos mesmo um santuário que glorifique o teu nome, Senhor. Um santuário para a tua glória, para a proclamação da tua palavra. E como aprendemos hoje, a única opção disponível de Deus neste mundo. Deus apostou todas as suas fichas na igreja, todas. Então, ó Pai, o investimento foi alto. Deus acreditou muito nesse projeto. E se Deus acreditou, é porque Ele está fadado ao sucesso. Ele realmente há de prosperar, e a igreja há de vencer. Com toda luta, com toda dificuldade, ela vai vencer, porque é o plano de Deus, e não há outro, Senhor, não há outro. Glorifica teu nome com vitória na vida da tua igreja, e a vitória que esperamos do Senhor é essa, que sejamos um santuário vivo de Deus, nesta terra, para a glória do Senhor. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.